Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno. Ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai estar falando justamente sobre os usos da chama violeta, parte 3, porque tem tanta coisa para a gente aprender com a energia do bem-amado Mestre Saint Germain, né? Hoje é um dia muito especial na história da Pax, celebramos 40 anos da ata de fundação e 44 anos de trabalho. Agradeço a todos vocês que fazem parte da família Pax, dou boas-vindas a quem está chegando agora, e somos mesmo uma família, né, que mantém se expandindo na energia dos preceitos dos mestres ascensos e de todos os seres que neste momento olham por todos nós aqui na Mãe Terra e nos direcionam para que nós juntos possamos realmente criar a paz individual e a paz planetária. E nós vamos estar na Pax nesse sábado, dia 5 de abril, meio-dia, fazendo uma celebração. A Maria Lúcia Loureiro está com a gente desde as primeiras orações aqui na minha casa. 44 anos, querida, até me arrepia. Um beijo grande para você no seu coração. A Zizi também, Reis Isildinha Reis, lá na Flórida, trabalha na Universidade de... Estava aqui, a família Pax. E depois a gente começou as transmissões, na realidade, também porque ela morava fora do Brasil e queria acompanhar as nossas celebrações. Então foi aí que a gente começou as nossas transmissões nas energias do plano espiritual. E aí, Boenitio, boa tarde, com chuva. Estou aqui em cima, que é para garantir que vai funcionar a internet. Tá bom. Se você tem essa garantia que o fato de estar aí vai solucionar tudo, eu fico feliz. Vamos tocar. Pois é. Então vamos lá. Bom, vamos cumprimentar todo o pessoal que está com a gente, né, na tarde de hoje chuvosa, principalmente quem está em São Paulo e está conseguindo nos acessar, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando ao redor de todos os continentes e principalmente aqueles que são os nossos amigos que nunca nos abandonam. O Carlos Ponce tá aí, ó. E a Inês, beijo grande para vocês. Gratidão. Bom, eu falo com ele praticamente todos os dias. Eu não. A gente troca mensagens todo dia. Eu já conheço mais do sítio dele do que ele mesmo, vai ver, porque eu tenho compilado todas as fotos e acompanhado a criação de tudo que ele tem lá, né? Desde das galinhas até o cavalo, os bezerros, o boi que ele tem, as plantações e tudo que ele tem. Eu acompanho tudo, de perto, todo dia. Legal. Bom, quero mandar um abraço, então, para todos nós, né, que estamos aqui. Vamos enfrentar esse final de semana, e principalmente no sábado, aqueles que estarão conosco lá, comemorando esses 40 anos da fundação da Pax e também o aniversário da Carmen, que é um prazer para todos nós estarmos recebendo os nossos amigos lá. Então, vamos estar nos preparando agora, já, a partir desse instante, desse momento, a gente invocando pela presença do nosso querido e bem-amado Arcanjo Miguel. Ele que é protetor do nosso querido e amado planeta Terra e, por que não dizer, o primeiro avatar que esteve e consolidou a criação divina. Já que todos nós sabemos que quando o planeta estava pronto, acabado e terminado pela sua criação, ele foi o primeiro ser a descer para ver se estava tudo em ordem e perfeito como o Criador assim eu tinha feito. E a partir daquele momento, ele fica conosco aqui os próximos 2000 anos para poder consolidar, então, a primeira era. Vamos pedir, então, a ele, através da sua luz azul cobalto e dourada, que ilumine todo o querido e amado planeta Terra, bem como o espírito Gaia, a todos os continentes, aos 2 hemisférios, a tudo aquilo que nos mostra, através de todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o minal, bem como todas as nossas escolas, todos os comandos, todos os conselhos, todas as irmandades, todas as fraternidades, todas as ordens, federações, confederações possam estar nesse momento unidas, buscando justamente a perfeição divina para a completude deste plano
que está sendo instaurado sobre todos nós nesse momento da transição planetária. Então, vamos visualizar agora o Arcanjo Miguel sobre o nosso querido e amado planeta Terra, através de um tubo de luz azul cobalto e dourado, abrangendo todo o querido e amado planeta Terra, pedindo, então, a proteção e a segurança a tudo aquilo que nos envolve e, por que não dizer, e pedir justamente pelos nossos países, pelos nossos estados, pelas nossas cidades, pelo quarteirão, pela nossa rua, pela nossa casa, os nossos familiares, amigos, colegas e por nós mesmos. É claro que nós estamos envolvendo todos os governantes planetários, para que possam ter o discernimento, a clareza, para que as suas atitudes estejam sempre voltadas à paz, ao amor e à luz da glória divina. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a nossa proteção permaneça sempre conosco e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender, e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Nós tínhamos parado a semana passada, nós estamos falando da chama violeta. Para quem está entrando hoje e não nos acompanha todas as semanas, e alguém falou, olha, precisa assistir, precisa ir lá, precisa ver. Então, nós estamos falando da chama violeta. Todas as nossas lives, elas ficam gravadas. Então, aquelas pessoas que, porventura, tenha perdido algum tema, podem sempre estar procurando, né? E assistindo e estar acompanhando depois a continuidade, se porventura acontecer como está acontecendo com a chama violeta. Essa já é a terceira parte que nós estamos fazendo hoje e que nós vamos concluir. Depois a Carmen fala aonde estão essas lives, porque eu também nunca... As lives estão em todas as mídias, estão no Instagram, aqui no IGTV, na página fixa do Instagram, @CarmenBalesteiro, no canal do YouTube, Pax Carmen Balesteiro, ou Fraternidade Pax Universal, e no Face, Pax Carmen Balesteiro. Estão em todas as mídias. Então vocês vejam que é tudo no nome dela, né? Eu não tenho nada. Já justamente para vocês acompanharem todo o trabalho da Pax, e de como ela falou no começo, né? Nós somos uma família. Sim. Então não importa
quem esteja lá, o trabalho é feito para o todo, porque nós somos um. E aqui o um é ela, tá ok? Então vamos lá. A semana passada, eu anotei aqui, nós estávamos falando a respeito de como a chama violeta age nos nossos átomos e como isso, a chama violeta agindo sobre eles, pode estar recuperando a positividade das coisas negativas que são implantadas pelas questões do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e até das nossas ações. Por quê? Porque nós estamos falando de energia. E quando a gente fala de energia, a energia ela tem, vamos dizer assim, uma vida própria. Tudo aquilo que você exerce, você também está imantando, seja positivamente ou seja negativamente. Nesse teor, o que a gente pode estar demonstrando é que no nível celular e molecular, essas substâncias, eles aparecem sempre como poeira. A gente às vezes fala muito da poeira da casa da gente. Eu acendo muito incenso. E cada vez que eu acendo incenso, embora as cinzas vá caindo no incensário, a própria fumacinha do incenso acaba reverberando o espaço e acaba sendo pulverizada depois, assentada, de uma certa forma, onde cria aquelas poeirinhas. Pois bem, isso acontece justamente em nós também. A gente pode considerar como sendo fuligem, como às vezes um piche acontece no asfalto, quando gruda no pneu e ele está muito quente, ou mesmo como é o cimento, antes que ele seja colocado uma outra substância nessa superfície, onde ele também vai colar. Seja um azulejo, seja um piso que você esteja colocando, acontece a mesma coisa na questão molecular e na questão atômica. Porque os mestres usam mais ou menos esse tipo de ilustração para que nós estejamos sempre apegado a um recipiente aonde alguma coisa desse nível possa ser usado como uma coisa maior, para que nós tenhamos uma ideia do que acontece no nosso corpo invisível, já que nós não temos essa clareza. Nós não sabemos o que está acontecendo no nosso corpo invisível, porque ele é oculto. Quantas milhões e milhões de células são trocadas durante um ano sem que nós estejamos percebendo aquilo que era ruim, aquilo que é bom e o que está sendo trocado? Quantas vezes nós adoecemos e nos curamos sem sabermos durante um ano? E por que os sintomas aparecem em nós? Por que nós desaparecemos dessa vida e não temos ainda um corpo imortal? Por que o rejuvenescimento não faz parte da nossa vida? Tudo isso explica através do nosso campo atômico e do nosso campo molecular. Justamente porque os espaços entre uma coisa e outra, seja da fuligem, do incenso na mesa ou em qualquer móvel, seja os espaços do piche para o pneu, seja do cimento para um mármore, um azulejo ou um piso. Nós temos que lembrar que entre essas camadas e entre essas substâncias existe um espaço. Não é aquele espaço que cabe uma folha. Não é aquele espaço que cabe alguma coisa que nós estamos acostumados a ver como vazio. Não é esse espaço. Esse espaço que acontece no nosso átomo e nas nossas moléculas são um espaço vibracional. Porque nós não conseguimos ter a clareza e nem ser visualmente ali olhado e constatado que ele existe. Justamente por um mundo invisível que nós desconhecemos. Mas as vibrações ocasionam isso. Tanto é que quando a gente está dirigindo um carro e está muito sol e a gente vê aquela pista, né, assentada ali com a massa asfáltica, às vezes a gente vê muitas vibrações
coloridas entre o que nós estamos olhando, entre o asfalto e o que está vazio, o que não existe nada para cima. Aquilo são vibrações. Aquelas vibrações existem também nas camadas, mesmo que elas estejam superpostas. Mesmo que o cimento esteja mole e eu coloque ali, por exemplo, um azulejo. Entre as duas coisas, existe uma vibração, mesmo que elas estejam coladas. Nesse, porém, nós temos que ver que esses espaços, embora estejam grudentos, eles logo se tornam sólidos. Eles vão se tornar sólidos. No caso da vibração, não. Ela vai então fazer o quê? Ela sai dessa aparência, desse vazio, e ela é transformada por um outro espaço. Por isso que a gente diz que energia ela é sempre transformada. Bom, se isso acontece no meu campo atômico e no meu campo molecular, então eu também tenho condições de transformá-la. Por que eu estou colocando na questão da transformação? Eu estou colocando na questão da transformação porque é onde a chama violeta age. Ela transforma, ela transmuta, ela faz uma alquimia naquilo que não está legal, em consonância com a perfeição, com a purificação, com a iluminação, com a ascensão e a liberdade. Sim. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ela age para isso. Ela age para isso. Bom, os mestres, então, nos contam que quando os nossos corpos espirituais, ou seja, o físico, o emocional, o mental e o etéreo não estão alinhados e por alguma coisa eles estão obstruídos por uma energia negativa, a única maneira da gente poder limpar, transformar, transmutar essa energia em purificação, em perfeição, em iluminação, ascensão e liberdade é através da chama violeta. Porque fazendo isso, essa carga negativa de impureza que estão nos nossos átomos e nas nossas moléculas é que nos levam ao karma negativo. Porque elas são criadas pelos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. E cada vez que isso é imantado e colado e solidificado, cristalizado no átomo ou nas nossas moléculas, nós estamos perdendo uma quantidade de vida no planeta. Começo a entender agora o porquê dos desequilíbrios que nós temos, que às vezes nós chamamos de doenças. Ou porque nós não conseguimos nos manter vivos para sempre. É justamente em função dessas poeirinhas, dessas coisinhas que nós pensamos, sentimos, falamos ou fazemos. Por isso nós não temos uma longevidade. Sim. Porque tudo isso é uma carga negativa. E que nós, através do aparelho físico, que é um dos corpos inferiores, nós não conseguimos nos manter. Porque, na verdade, nós não solidificamos coisas positivas. A gente solidifica mais coisas negativas. Aí a importância se torna muito maior para a chama violeta. A gente vê pessoas fortes indo, às vezes, muito rápido, desse plano para um outro. E, às vezes, a gente vê o contrário. Pessoas muito frágeis e delicadas ficando anos e anos conosco, sem entendermos o que está acontecendo.
vai um pouco aí de todos os nossos corpos inferiores. Desde as nossas memórias, passando pelo nosso mental, emocional e, claramente, isso, o físico, é que vai acabar sofrendo ou não. Uma vez detectado isso, nós temos que ou aumentar ou diminuirmos as nossas vibrações. Se for negativamente, nós temos que diminuir e tentar transformá-las. Se for positivo, nós temos que tentar aumentar e até superar aquilo que a gente vem fazendo. Uhum. E aonde a gente age com maior, vamos dizer assim, impetuosidade, tem que exercer nos nossos elétrons. Por quê? Porque o elétron é onde se contém a maior parte negativa, da onde, vamos dizer assim, essas poeirinhas se concentram. E é justamente ali onde pesa mais o fator negativo do karma. Porque ali existe movimento. Ali existe movimento. E aonde existe movimento, tem que ter aceleração. E a aceleração só pode ser feita com uma boa vibração. E a vibração ela tem que estar numa boa frequência. Sim. Vocês estão acompanhando. Então, aonde a gente tem que jogar a chama violeta? A gente, quando joga a chama violeta no nosso corpo, ela vai atuar em todos os lugares aonde existe o espaço que ela possa vibrar. Principalmente no campo molecular e atômico nosso. Porque são os melhores lugares para as poeirinhas estarem e se manifestarem e ficarem grudadas ali. E quando a gente usa a chama violeta, o que ela faz? Ela desprende a sujeirinha, as fuliginhas, desprende, tirando da localidade onde ela está, tirando literalmente da onde ela está, seja em artérias, seja em órgãos, seja na corrente sanguínea, sistema nervoso, seja de onde for. Ela tira, faz desprender as fuliginhas e trabalha nas fuliginhas. Trabalha na poeirinha. Vai trabalhar nela. Trabalhar de que maneira? Para dissolvê-las. Para apagá-las do nosso sistema físico. E, ao mesmo tempo, mudar a nossa forma de sentir, mudar a nossa forma de pensar e de nós nos lembrarmos. Ela atua em conjunto nesse eixo, mudando a nossa vibração, tirando a nossa atenção de tudo aquilo que é negativo. E o que passa a ser negativo? Primeiro, no corpo físico, aquilo que não é bom para o corpo físico. Se você fuma, você sabe, é uma coisa ruim, mas é o vício. Né? Se você tem um sentimento, eu vou pegar só um aqui, o de raiva, não vou falar o pior, como vocês sabem, eu não gosto nem de falar a palavra, de raiva, ela vai modificar, você vai começar a olhar com os outros olhos. E os pensamentos de comparação que nós temos em relação a outros irmãos e que nos afastam do amor e da irmandade? Também. E das nossas memórias? Elas se apagam, porque nós temos que viver o momento, o instante presente. Aquilo que no curso de milagre nós chamamos de instante sagrado. Então, é para isso que a chama violeta existe. Nós estamos usando a chama violeta para apagar toda a negatividade que existe dentro de nós. E para evitarmos aquela palavrinha que ninguém gosta. Dor, sofrimento, doença, tristeza, porque ela vai apagando. As fuliginhas vão sendo transformadas em vibrações negativas, que nós mesmos as criamos, por coisas positivas, acelerando os nossos próstons através do desenho elíptico, onde eles correm, né? Fazendo que essa aceleração seja maior.
em busca da positividade e da clareza. Uhum. Aí, quando ela salta, ela sai do circuito, né, vamos dizer assim, de trilho, você tem um aqui, você tem um aqui que faz um X, e depois você tem mais um aqui no meio. Ela fica correndo nesses eixos e passando de uma elíptica para outra. Quando ela pula, ela não anda, ela pula de um lado para outro, nós dizemos então que essa operação ela é quântica. Uhum. Que a velocidade dela é quântica. Ela sai de uma determinada vibração, que é o normal correr no trilho dela, e ela pula de um trilho para o outro. Então, esse pulo, a gente diz que ele é quântico. Uhum. Baseado nesse critério e na forma como a chama violeta age, nós temos que saber que os nossos 4 corpos inferiores, eles também estão num processo de evolução. Ou de mais tempo, ou de menos tempo se nós não usarmos corretamente a chama violeta, ou se nós nem usarmos a chama violeta. E aí a coisa é pior mesmo. Né? Usando já é um pouco difícil, porque a gente toda hora tropeça, escorrega numa falha ali, numa falha lá, mas a gente ainda está usando. E a gente está se aprimorando, está tentando se aperfeiçoar para não escorregar mais e nem tropeçar. Porque essa clareza todos nós temos que ter. Né? Porque aqui também ninguém é muito assim certinho, senão também não estava aqui. Né? Então a gente tropeça, todo mundo tropeça, todo mundo, e não tem a coisa do santo aqui não. Todo mundo tropeça, mesmo aquele que chega muito mais perto da perfeição, se ele não tiver se vigiando, ele vai tropeçar, Sim. ele vai cair. Mas o importante é que a gente se levante e continue. Isso que é importante. Mas a gente tem que ver que o nosso padrão vibracional, dos nossos 4 corpos inferiores, ele está evoluindo, ele está subindo. Espiritualmente falando, esse é o motivo por qual as pessoas que não usam a chama violeta ou continuam criando a fumacinha ou a poeira no seu conjunto molecular, celular e atômico, vão mais rápido, passam desse plano mais rápido para outro. E a gente diz que então as pessoas morreram. Mas nós, segundo o querido e amado Mestre Saint Germain, vamos atingir a imortalidade. Vamos atingir a longevidade também cada vez maior. E por quê? Porque nós estamos nos alimentando melhor, nós estamos cuidando melhor da nossa memória, nós estamos cuidando melhor dos nossos pensamentos, Sim. os nossos sentimentos cada dia mais são aprimorados, e a questão física, nós nos alimentamos muito melhor do que no passado. Nós procuramos agora a qualidade das coisas e não mais a quantidade. É verdade. Desse modo, nós estamos entendendo que nós estamos também esticando mais a nossa permanência no planeta. E por nós esticarmos mais a nossa permanência no planeta, aqueles que procuram o caminho do bem ajudam que os outros que estão chegando trilhem o melhor caminho. Não precisam mais abrir picadas, porque a maioria dos caminhos e das trilhas foram abertas, e aquelas que não eram boas foram fechadas. Se outros que quiserem abrir outras picadas estão livres, mas aqueles que passaram e andaram nessa estrada e viram que eram boas, começaram agora a pavimentar essa estrada, mostrando que é um caminho bom. E se é um caminho bom, por que desperdiçar tempo procurando outros caminhos? É o que nós fazemos aqui. Nós mostramos o bom caminho. O bom caminho é o instrumento da chama violeta, que é a chave de todas as joias, de todos os minerais, os mais ricos, os mais valorosos que existem no planeta, não chegam perto da chama violeta. Isso foi o que o Mestre Saint Germain nos disse.
E nós vamos acreditar nele. E nós vamos acreditar nele. Senão ele não seria um avatar. Ele não estaria aqui para reinar os próximos 2000 anos, junto com a sua chama gêmea, a querida e amada Mestra Portia. Nós temos que entender que a maioria das nossas experiências boas nos constrói. Haja visto aqueles que trabalham com acupuntura, aqueles que trabalham ou fazem yoga, sabe que a saúde é muito importante quando a gente fala de energia espiritual. Porque ela desimpedida, livre, vibrando com a sua naturalidade, da sua memória, que é do corpo etéreo, dos seus pensamentos, do corpo mental e psíquico, do seu corpo emocional, dos seus sentimentos e no campo astral, e do corpo material, através do nosso físico, nós estaremos assim com um livramento maior dos aspectos negativos que possam ser impostas pela própria sociedade do qual nós vivemos e fazemos parte. Claro. Quando as substâncias kármicas que estão ali incrustadas na poeirinha, na fumacinha, na fuligem, como eu disse, estão sendo solidificadas no nosso campo, elas vão, então, endurecendo, elas vão solidificando nos espaços vazios. Então, não tem uma outra fórmula a não ser que nós possamos ressonar essa impureza, essa negatividade gradualmente do nosso corpo, de uma forma que não seja através da transformação dessa impureza, da transmutação dessa impureza, dessa alquimia dessa impureza que solidificou através dessa vibração. Ele nos diz que a única maneira de nós fazermos isso não é através dos remédios que a gente usa só no campo farmacêutico, né? E vamos assim, médico, mas é a chama violeta, porque ela também atua no invisível, no oculto, enquanto o resto não, é matéria. E se você está incorrendo sempre no mesmo erro, você quer soluções rápidas. Então, quando você tem um problema, você toma tal remédio que sabe que vai curar. E volta, e volta, e volta, mas você não elimina. Porque você está sempre tomando. Se você está sempre tomando, é porque você não eliminou. E só existe uma forma de eliminar. É através da chama violeta. Sim. E através da chama violeta que nós extraímos essa chama do fogo. Porque numa outra live nós explicamos aqui, para quem estava conosco, qual é a diferença do raio, do fogo e da chama. Então, como nós extraímos a chama do fogo, isso quer dizer que nós que temos o fogo instaurado em nós, através das chamas, que já estão no nosso coração, a transmutação, a transformação, ela é mais rápida. A transformação, é claro, essa coisa toda negativa, né? A gente tem que estar transformando alguma coisa. Claro. E mantendo e manifestando aquilo que é positivo. Porque quando a gente aprende a vibrar corretamente pelo campo etéreo, pelo campo mental, pelo campo emocional e pelo campo material, tudo começa a entrar nos eixos. E a coisa começa a funcionar como por encanto, eu costumo dizer. Sim. Não é magia. Não é magia. Mas é que as coisas entram nos seus devidos lugares. E você passa a ter a vida que você mesmo planejou para você. Então não existe mágica nenhuma. E se existe, quem fez foi você. Tanto para um lado como para o outro. Então nós temos que ver que isso e essa atuação em cima do nosso corpo espiritual, através da nossa alma, ela é muito forte.
Porque você começa a se libertar. Lembra-se, né? Uhum. Perfeição, purificação, iluminação, ascensão e liberdade. Então você começa a se tornar um ser livre de toda a situação que te objeta, te obstácula, para você não avançar. É. Você foi que criou isso. Não pense que tem gente aí criando as coisas do nada para você. E se alguém estiver fazendo alguma coisa para a criação disso, o uso da chama violeta dissolve, abre caminhos. Uhum. Ela foi feita para isso. Quando a chama violeta, então, atua, ela passa a agir nesses espaços que estão obstruindo o seu desenvolvimento e a sua evolução através de toda a partícula densa que você tenha no seu corpo. E isso será dissolvido, eliminado. Puxa, mas por onde sai, Bueno? Sai pelo lado digestivo, seja pelo lado líquido, para onde sai? Ela é transformada, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de energia. Ela vai sumir. Ela não sai pelo seu corpo físico. Ela é transformada, ela é transmutada. Ela é absorvida e mudado para alguma outra coisa melhor para você absorver. Ela fica com você. Ela não vai embora, Uhum. mas uma coisa melhor, sabe? Claro. Então a gente tem que ver isso como uma verdadeira reestruturação molecular e atômica do seu corpo físico, que vai mudar todos os seus outros corpos para que você tenha uma conexão melhor com quem? Justamente com a sua presença divina eu sou. Quem é a divina presença eu sou? É você perfeito. É você perfeito, porque você já é perfeito. Você foi criado à perfeição e semelhança divina. Só que você não usa isso, porque não tem conexão. Tem uma brecha, foi cortado. 4 corpos para baixo, 3 corpos para cima, e existe um hiato. Quem está no hiato? Está justamente o Santo Cristo pessoal. O ser Cristo pessoal. Ou, como gosta de ser chamado também, o querido e amado Mestre Saint-Germain chama muito, o eu superior. Sim. Ele que fica ali dando sustentação para você ficar por aqui ainda. E ao mesmo tempo torcendo para você chegar até nele, para ele já empurrar você para cima, para que você faça a conexão. Só que o elo de conexão é ele. Sim. O elo de conexão é ele. Jesus dizia: ninguém chega ao Pai senão por mim. Você está aqui embaixo, ele no meio e o Pai em cima. Você tem que chegar por ele o caminho, tem vários caminhos, mas todos eles têm que passar por esse funil para você poder continuar subindo. Não tem outro. E nós temos que lembrar que essas substâncias sendo desenvolvidas e você a praticando sempre é um degrau a mais que você chega perto do seu eu superior. Tá. Temos pergunta. A Vanessa quer saber se pode usar chama violeta todo dia. Claro. Meu Deus do céu. Não é usar chama violeta todo dia. É você ser a chama violeta todo dia. É o que a maioria de nós fazemos. Claro. Ela é implantada desde o momento que a gente abre os olhos. Ah, mas enquanto dormir, não, ela vai junto. Claro. Ela vai junto. Nós não temos a consciência dela estar conosco. Mas eu me banho novamente nela antes de fechar os olhos e dormir pelo meu cansaço. Aliás, eu me banho por 2 chamas, não uma só. Eu me banho primeiro pela chama azul cobalto e dourada do Arcanjo Miguel para me proteger durante o sono para onde eu estou indo. E na sequência já estou envolvido pela chama violeta, porque ela não sai de mim. Claro. Ela sou eu e eu sou ela. Então ela está comigo.
Eu vou para cá, eu vou para lá, eu tomo banho, eu vou assinar um documento, eu estou trabalhando. Ela está comigo. Ela anda comigo. Ela sou eu sou ela. Eu não tem separação. Uhum, A pele não dá para você separar da carne. A claro. chama violeta é assim comigo. Então ela anda. Ela anda comigo. Ela nunca deixou de andar comigo. Eu sou um verdadeiro fogo ambulante. Ou Muito uma bom. chama ambulante, como queira alguém. Né? Tá. Eu sou o fogo porque ele constata no meu coração. As 3 chamas. E eu sou a chama porque eu coloquei ela em mim. Eu ando com ela. O que mais? Tá certo. Não, o Wilbert está dizendo que se a gente pode orar por ele, que ele está aguardando um emprego com dificuldade para comprar comida. Se você estiver em São Paulo, você conversa com a Superliza, que a gente pode te fornecer mantimentos. Se você estiver fora de São Paulo, você invoca, e mesmo estando em São Paulo, você invoca pelo poder da chama violeta e pede para Deus te mostrar qual é o melhor caminho, tá bom? A Alicinete está perguntando como ela pode usar a chama violeta junto com a presença Eu Sou. E 13 Anjos está perguntando, podemos usar a chama violeta nos familiares? Claro, sempre. E, aliás, eu já ensinei, já fiz uma live de como usar a chama violeta à distância. Existe, já fiz e deve ter em algum lugar aí. Sim. Que como fica sempre gravado, tem em É, algum lugar. Mas já disse como é que a gente faz, inclusive, para curar. Agora, o rapaz que veio antes, que está sem emprego e não tem alimentação em casa, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, usar a chama violeta para desobstruir todos os seus caminhos. Ela vai atuar. Acredito que ele tenha fé e confiança que sim. essa situação vai ser resolvida. Mas que a confiança impõe duas coisas importantes: fé e paciência. Impõe essas 2 virtudes. E tem que ter. E aguenta firme. Clamar é uma coisa, reclamar é outra. Nós clamamos, jamais reclamamos. Lembre-se disso, por favor. A Claro. outra pessoa que perguntou: posso usar a chama violeta nos meus parentes? Você pode usar a chama violeta no seu adversário. Você pode usar a chama violeta naquele que você acredita ser o seu inimigo. Você usa a chama violeta nele. Isso é ser abençoado. Isso é você querer evoluir e se desenvolver olhando no outro e buscando no outro que te faz mal o amor, a paz e o processo de sucesso e de vitória no outro. Porque o outro é você também. Sim. Como você quer tudo isso se você não é recíproco a isso? Primeiro dê para receber. Não fui eu que disse. Foi o mestre Kuthumi através da vida dele como São Francisco aqui. É dando que se recebe. Quantas vezes já nós nos tivemos na situação desse nosso irmão lá atrás que nós não tínhamos alguma coisa e que nós repartimos aquilo que nós tínhamos. Não fomos egoístas. E depois, mais tarde, a vida nos sorriu. Porque é assim que você faz. É com exemplo. É demonstrando para os planos superiores que você está atuando, que você está agindo, que você não é só pensamento, né? Que você não é só sentimento, palavras. Né? Não, você age. Você está demonstrando, estou agindo. Eu acredito tanto, tenho tanta confiança, tanta fé na minha paciência que eu vou chegar ao meu sucesso, à minha vitória, que aquilo que eu tenho eu distribuo. Aliás, a gente faz muito isso, né, cara? É. Desde A gente sempre. faz muito isso. Desde... A gente faz muito isso. É. Eu estava andando uma vez com a minha filha, é um pouco mais nova ainda, eu parei no posto de gasolina e abasteci. Depois pedi para o rapaz, falei, escuta, se puder dar uma calibrada para mim nos pneus? Claro. Pegou, mandou eu ir lá onde estava
a coisa que calibrava o pneu, calibrou, tal, não sei o quê, eu peguei, tirei um dinheiro, peguei e dei o dinheiro para ela e falei, pai, mas é muito. Para calibrar os pneus, isso é muito. Fulano de tal, quando ele dá R$ 2 no máximo. Eu tinha dado 20 para o rapaz. 20. Eu acho que o rapaz nunca tinha recebido uma gorjeta daquele tamanho. E quando eu vou calibrar os pneus, até hoje eu dou 20. As pessoas que estão comigo às vezes se assustam. Além do próprio calibrador, do frentista que pôs gasolina. Os caras se assustam. No Natal, geralmente eu dou 50, eu dou 100, porque eu sei que estão precisando mais. E no ano eu tive saúde, eu tive trabalho. Você entendeu? Por que não dividir um pouco? Claro. A Ellen está perguntando como ela pode usar a chama violeta para diabéticos. Sempre pensando na chama violeta entrando no nosso corpo. Ela pode estar cristalizada, sim, a diabetes. Ela pode. Porque, pô, você fez tanta coisa errada para o seu corpo que ela se cristalizou. Ela se solidificou lá. Mas eu posso diminuí-la, né? Usando a chama violeta e depois mudando também os meus hábitos, principalmente alimentar, mudando os meus pensamentos, mudando os meus sentimentos e vivendo o momento presente. Vamos deixar de viver o passado. Viver o passado é trazer aquela energia para o momento. E nós sabemos que a maioria das nossas mágoas, elas estão no passado. E nós trazendo ela para os presentes, aonde nós criamos o nosso desequilíbrio. O nosso desequilíbrio que eu falo são as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Porque elas estão sendo imantadas pelos nossos pensamentos negativos, pelas nossas dores, tristezas, mágoas. É isso que cria a fuligina. É isso que é a fumacinha do incenso. Porque é vibração. Nós estamos falando de frequência, pessoal. Nós estamos falando de coisa invisível, oculta, que nós ainda não dominamos. Não temos clareza. Todos nós ainda estamos aprendendo com isso. Verdade. A Licinete quer saber se a presença eu sou é o eu superior. Bom, antes teve uma outra pergunta. Como que a gente podia usar a chama violeta na presença divina eu sou? Isso, exatamente. É a mesma pessoa que a mesma pessoa. Perdão, eu ia te responder. Eu ia te responder. Não pense que esqueci, não. Tá? É que eu estava cuidando de coisas mais, vamos dizer assim, momentâneas, né? Do rapaz que precisa de uma situação urgente que resolva a vida dele, quem sabe da família. Então a gente se compadece com isso e quer ajudar da melhor forma possível. Como nós acreditamos na chama violeta, a gente quer que todo mundo acredite, mas é impossível. A pessoa tem que fazer, sentir e receber para ela ver que a coisa funciona. Sim. E a gente quer que isso seja feito de uma forma correta, né? E sempre. Porque não adianta usar uma vez, perceber o que usou, que funcionou, depois esquece porque já recebeu. Não. É uma coisa vitalícia. Tem que ser para sempre. Incorpora na sua vida. Bom, a chama violeta na presença divina eu sou, ela já é usada. Porque nós temos aqui, ó, a divina presença eu sou está aqui em cima. Depois nós temos um pouquinho mais para baixo o eu superior, o santo ser Cristo ou o Cristo pessoal. Uhum. Os três nomes é a mesma coisa. E depois aqui embaixo nós temos você. Nesse trio que está aqui, desde lá de cima, no meio, embaixo, nesse trio sai da divina presença eu sou, que é o ser perfeito, uma espécie de um cone. Ele abre assim, um chapéuzinho circunflexo e desce até onde você está. Ele é branco e cristal. É a sua cor da sua criação. O seu fogo. O fogo divino do qual você foi criado. Então você está sobre essa égide. Embaixo, como você está aqui, é o último, em volta de você está a chama violeta. Ou o fogo violeta. Tudo vai depender de como você se vê. Ou na chama ou no fogo. Lembre-se,
O fogo são várias labaredas. A chama é uma labareda. O fogo são as 3 chamas que estão dentro do meu coração. A labareda são 3. Uma azul, uma dourada e uma rosa. As 3 fazem o fogo da chama trina, que nós também chamamos de chama trina, porque cada um é de uma cor. Sim. Então, tanto uma coisa como a outra está correta. Então, você está lá embaixo. Agora, a divina presença eu sou, ela é que está aqui em cima. E em cima dela tem todos aqueles círculos coloridos. Os 7 principais e os 5 secretos. Nós vamos falar um dia sobre isso. Não é hoje. Eu já falei do corpo causal. O corpo causal é justamente essas esferas coloridas, do qual cada uma delas representa um raio e cada uma delas tem virtudes ou dons. Sim. No qual nós temos que aprender, temos que exercitar as suas virtudes e sermos maestros. Porque daí a gente, recebendo a maestria, daí que vem o nome, a maestria, a gente é porque está purificado, a gente conseguiu a nossa iluminação, a nossa ascensão. Mas ainda faltaria um degrau, que é a liberdade. Essa liberdade, nós continuaremos em outros planos, praticando a nossa iluminação e ascensão para poder adquiri-la, que é um passo a mais. Sim. Então, nós temos que ver que o eu não há necessidade da chama violeta, pois ele é perfeito. É o que nós queremos ser. Nós queremos ser, né? Ser, em primeiro lugar, e deixar de ser humano. Então, a divina presença, eu sou, é o ser iluminado, o ser maestro, com a sua maestria. Mas quem diz isso, Bueno? Quem vai falar é justamente o Santo Ser Cristo. Sim. O Cristo pessoal, o eu superior. Ele é que vai dizer para a divina, divina presença, eu sou, que você conseguiu. Que você é um ser agora junto com ele. E ele toma essa forma. O ser humano, acabou. Você virou luzinha. É. Você é um ser perfeito. Você é um ser ascenso. Como todos os mestres conseguiram. E como muitos aqui na Terra vêm conseguindo. Mas cite, Bueno. Pô, eu cito o Paramahansa, eu cito o Mahana, eu cito o Paramahansa, o Yogananda, o Mahatma Gandhi. Ramana Maharshi. Eu falei o Mahana, falei o Ramana. Quem mais? Praticamente aquela santa apostólica, católica. Irmã Dulce. Não só a irmã Dulce, aquela outra que viveu na Índia, Calcutá. de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Estivemos lá em 93. Esse pessoal tudo está ascensionado. É verdade. Essa Madre Teresa de Calcutá, não interessa se a pessoa estava com lepra, se ela tinha AIDS, o que ela tinha, ela ia lá, abraçava, cuidava com o maior amor, beijava, cuidava, dava remédio, trocava, as coisas não pegavam nela. E usando a chama violeta também não pega, pessoal. Eu posso estar falando aqui de vírus, eu posso estar falando aqui de resfriado, eu posso estar falando de qualquer coisa, porque você está numa vibração diferente. Claro. A pessoa, quando vibra numa situação diferente, eu peço para a chama violeta, porque a gente sabe do teor da espiritualidade dessa chama. Ela é a frequência mais alta, entre aspas. Por que eu estou falando entre aspas? Porque a frequência mais alta de vibração que existe em qualquer lugar do universo é o amor. Claro. Então, se você não usa a chama violeta, mas você usa a frequência do amor, você está livre, nego, de qualquer situação. É verdade. Qualquer situação, porque você abraça tudo que está na tua frente, você tem o maior amor, você não se incomoda mais com você, você se incomoda com o outro.
É o outro que tem importância para você. A sua importância desapareceu faz séculos. Você não é nada perante o outro. O outro é tudo para você, porque você é tudo. Eu quero. Vamos mandar um abraço aí para a querida Natália Pendak, que está lá em Genebra, na Suíça. Está agradecendo pelos ensinamentos que ajudam muito. Bueninho, tem 5 minutos. Veja como você quer usar o tempo. Não, eu quero usar o tempo. Eu praticamente, com essas perguntas que foram feitas, a gente. A gente conclui. Parte 4. Não. A semana que vem nós vamos falar um outro tema. Tá bom. Nós vamos falar um outro tema, porque eu acho que ninguém tem mais dúvida do que realmente é a chama violeta. Sim. Acho que ninguém tem mais. Se assistir as 3 lives que nós fizemos sobre a chama violeta, está tudo lá. Está tudo lá o que o mestre falou. Por que só na década de 30 ela precisou se falar nela para ela ser usada? Porque era o momento correto. Por que ela ficou tanto tempo em segredo, oculta, mas ela sempre existiu? Nós falamos de tudo, como usá-la, por que usá-la, por que é importante vibrar com essa cor. Nós falamos tudo. A questão celular, a questão molecular, dos órgãos, dos chakras. Ela está presente na composição da Divina Presença Eu Sou. A Divina Presença Eu Sou é o conjunto disso que eu falei. É o ser perfeito, aquele bonitinho, tudo cheio inteirinho de luz, né? Porque ele só parece a carinha dele. Ele é luz, depois todos os ciclos em volta, o ser que está no meio, que é o eu superior, e você. A presença divina Eu Sou é o conjunto. Sim. É o conjunto. Não é uma coisa, depois outra, depois outra. É o conjunto. Claro. São os 3 seres que formam um. Entendeu? E tem 3 corpos superiores, a própria divina presença, que é o ser, o corpo causal e o eu superior. Esses 3 são a parte de cima, superior, os corpos superiores. E tem os 4 de baixo, que começa pelo corpo etéreo, que é o corpo da memória, depois o corpo mental, que é o corpo psíquico, depois o corpo emocional, que é o corpo astral, depois o corpo da matéria, que é o corpo físico. Esses são os 4 inferiores. Nós temos que fazer isso tudo virar um. Naquele que nós chamamos, né, de divina presença Eu Sou, que é o eu sou perfeito, acabado, você perfeito. Você já existe perfeito. Nós precisamos é que fazer que isso daí se una com o que está embaixo. Os 3 que estão em cima, com os 4 que estejam embaixo, se unam e seja apenas um. Aquele que já é perfeito. Muito bom. Ok. Muito bem, Carmen. Então, mais uma vez, o convite para todos estar conosco no sábado, a partir do meio-dia, comendo um pedacinho de bolo e cantando parabéns. Para o nosso querido e amado centro espiritual, que é a Pax, onde todos nós fazemos parte da mesma família, junto com você. E lá também nós estaremos cantando parabéns para mais um ciclo de vida e de luz da nossa orientadora espiritual, que é você, Carmen Lúcia Balesteiro. Gratidão. Obrigada, Boninho. Gratidão. Olha, essa live e as outras todas ficam gravadas aqui no Instagram, Pax Carmen Balesteiro, @Carmen Balesteiro. E no YouTube, Pax Carmen Balesteiro, e no Face também, tá bom? Obrigada, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax. Vem para Pax no sábado, dia 5, meio-dia. Tem oração e tem bolo. Gratidão, Bueno.